suporte da ponta nasal. Que nesse estudo eles falam que basicamente o suporte da ponta nasal as estruturas que são responsáveis, né, são 4 áreas anatômicas, que é a junção entre a cartilagem lateral superior e a inferior. Essas estruturas a gente viu bem direitinho na aula passada do Léo, mas ao longo da aula a gente vai vendo também elas separadamente, de novo. O complexo da cartilagem sesamoide lateral, que são aquelas cartilagens que a gente viu também, que elas ficam ali próximo ali à abertura piriforme, que a gente vai ver também elas. A junção entre as cruras mediais e o septo caudal, e o que eles chamam de interdomal sling, que é o ligamento interdomal, né? Que a gente também vai ver ao longo da aula. Então, basicamente, nesse estudo, eles falaram que a ponta nasal, o suporte dela era feito por essas 4 estruturas. A gente também tem aquela clássica conceito do tripé de Anderson, né? Que fala sobre como é que é feito essa... como que a ponta nasal ela se sustenta, né? Como é que a gente pode alterar essa ponta nasal, a rotação, a projeção ou a posição dela, alterando esse tripé aí, né? Eu não vou me estender muito sobre isso, porque a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre esse conceito do tripé, mas basicamente o Léo também já tinha dito isso na aula. A gente tem esse tripé que é formado. Essas 2 pernas superiores aqui seriam basicamente a cruz lateral da cartilagem lateral inferior da direita e da esquerda, e essa terceira perna aqui do tripé seria composto pelas cruras mediais paralelas e pela columela ali formariam esse tripé. E se a gente encurtar ou se a gente alterar o comprimento ou a posição de dessas pernas do tripé, a gente teria algumas alterações na projeção e rotação. Existiu também um outro estudo que ele cita nesse artigo, que foi feito por esse threads aí, colaboradores, que eles dividem o suporte nasal em um suporte nasal maior e um suporte nasal menor. Então, basicamente, o suporte nasal maior seria essa junção entre as cartilagens laterais superiores e inferiores e a junção própria das cartilagens alares, né, que é as cartilagens laterais inferiores, e a junção entre o footplate da cruz medial e o septo caudal. Então, esse seria o suporte nasal maior. Só que a gente também teria outras estruturas que ajudariam nisso, que ele chama de o suporte nasal menor, que é o interdomal sling, que é o ligamento interdomal, né? E a junção entre as cartilagens sesamoides e a abertura piriforme. Essa figurinha é um pouco assim, não muito didática, mas foi a única que eu encontrei que mostra essa divisão entre o suporte maior e o suporte menor, né? Então, a gente tem aqui o suporte maior, então, seria composto ali pela cartilagem alar, né? Porque é a cartilagem lateral inferior. Pelo footplate ali da cruz medial. Na junção dele ali com o septo caudal, né? Com a cartilagem quadrangular ali do septo. Pela junção entre a cartilagem alar superior e a inferior. Isso seria basicamente o suporte maior. O suporte menor, nessa divisão aqui, ele coloca outras estruturas. Mas, basicamente, o interdomal sling, né, que é o ligamento interdomal, e pelas cartilagens do dorso, que ele coloca também, pelo tecido ali que está em volta ali das cartilagens sesamoides, até a abertura piriforme também. E pelo septo membranoso, que ele mostra aqui, e pela espinha nasal anterior. Então, nesse estudo, só para a gente ter uma noção, assim, o que foi feito nesse estudo, ele dividiu em 2 grupos. Então, o primeiro grupo, ele fez uma dissecção em 10 cadáveres, e o objetivo principal foi fazer uma dissecção de todos os ligamentos nasais, removendo pele, tecido adiposo subcutâneo, sem danificar o SMAS, né, que é aquele
sistema músculo-aponeurótico superficial, e para estudar essas conexões intercartilaginosas e ósseos cartilaginosos. Foram feitas fotos para documentar todos esses ligamentos separadamente. Durante essa revisão da literatura que eles fizeram, eles encontraram... Eita, parou de compartilhar aí, né? Ai, Deus. Peraí, gente. Voltou a compartilhar, Sábila. Voltou, né? Não, eu acho que tá carregando outra versão, que não é que eu quero. Peraí, que eu vou voltar naquela. Tá aparecendo aí, André? Tá aparecendo sim, voltou a apresentação certinho agora. Então, a gente, nessa revisão da literatura que eles fizeram, eles foram encontrados em todos os estudos, né? Foram já relatados cerca de 9 ligamentos. Só que durante essa dissecção que eles fizeram, eles encontraram apenas esses 7 ligamentos, que foi o que eu destaquei em azul mais escuro, que é o ligamento interdomal, o ligamento intercrural, o ligamento da linha média de Pitangui, o ligamento piriforme, o complexo do scroll, né, que a gente pode dividir em um ligamento, uma porção longitudinal e uma porção vertical, e o ligamento vertical da abertura piriforme. Já o chamado ligamento do footplate, ou ligamento sesamoide, que alguns outros estudos haviam falado, eles nessas dissecções, eles falam que eles falharam em encontrar um ligamento especificamente. Eu vou falar de cada um desses ligamentos, mas igual o ligamento do footplate, na verdade, eles não encontraram um tecido fibroso que formasse mesmo um ligamento, mas existe uma região ali de tecido que faz essa, como se fosse, poderia ser chamado de ligamento do footplate. O outro grupo nesse estudo, eles dissecaram outros 14 cadáveres e que eles removeram todo o lado direito do nariz, ficando exposto todo o septo daquele lado. Eles removeram todo o núcleo pericôndrio do septo, expondo todo o septo caudal desse lado, e identificaram domos do lado oposto, sem danificar também o SMAS e a relação do ângulo septal anterior, que a gente vai ver direitinho o que é para avaliar essa relação entre o domus e o ângulo septal anterior. Foi feito, então, fotos padronizadas para a gente avaliar todas essas estruturas. Eu não vou falar dessas medidas que tem aqui, mais à frente a gente vai falar, mas isso foi o que eles encontraram nos estudos. Então, os conceitos atuais, por que é importante, por que eles fizeram esse trabalho, na verdade, né? Porque, assim, a gente ter o conhecimento desses ligamentos, a gente saber a localização deles, a função deles, isso vai ajudar muito a gente a fazer um bom controle da nossa projeção, do nariz e rotação da ponta nasal também. E mesmo que a gente, às vezes, não preserve esses ligamentos, a gente saber a função deles, se a gente deve ou não reconstruir esses ligamentos, isso vai ajudar muito na gente fazer uma sutura na ponta com maior refinamento e com um suporte a longo prazo, né? Não vai ser algo que a gente não vai ter um resultado muito bom só a curto prazo, mas depois, com o tempo, não vai ter um resultado bom, né? Então, a gente saber disso e respeitar esses ligamentos ajudaria a gente a ter um suporte da ponta mais duradouro. Então, agora a gente vai começar a falar basicamente dos ligamentos nasais. Então, vamos começar falando, então, do ligamento interdomal. O ligamento interdomal, ele vai conectar as bordas cefálicas das cruramediais. Na verdade, a gente vai ver esse ligamento, ele não está no domus especificamente. O domus, ele é um pouco mais cefálico e posterior a esse ligamento. Mas ele tem esse nome de ligamento interdomal. Mas, na verdade, ele está ali nas bordas cefálicas das cruramediais. Então, a gente vai observar, a gente vê nesse esquema aqui, nessa primeira foto, deixa eu ver se minha seta aparece. Nessa primeira foto, a gente vê uma foto de uma dissecção, né? Aí essa tesoura aqui está reparando justamente aqui esse ligamento para a gente evidenciar. Então, a gente vê aqui a cartilagem lateral inferior, a região ali da cruz medial, e a gente vê que essa região é a região a borda cefálica dela, né? A borda cefálica, a borda caudal que a gente tem. Então, entre as bordas cefálicas, da cruz medial de um lado, da cruz medial do outro, a gente vai ter esse ligamento, que é o ligamento interdomal.
A gente vê aqui nesse outro plano também esse ligamento, e a gente vê que ele é um pouquinho mais anterior e cefálico, assim, em relação ao domus, né? O domus, ele tá mais superior, ele é um pouco mais posterior. Então, ele é mais superficial, o ligamento. A gente vê nessa outra visão em perfil aqui, esse mesmo ligamento, né? Sendo aqui tem esse objeto aqui, reparando ele, para a gente visualizar ele melhor. E essa foto aqui esquemática aqui, que ajuda a gente a ver bem certinho as regiões que ele está conectando, né? Então, eu acho que esse é um dos ligamentos assim, mais fáceis da gente, às vezes, identificar, mas que não é muito preservado quando a gente vai fazer uma rinoplastia aberta, que é aqueles procedimentos que eles chamam de tip slip, que é tipo de divisão de pontas, né, da ponta nasal. Então, assim, quando ele não é preservado, geralmente quando a gente faz esses procedimentos de divisão da ponta, e em geral, quando a gente faz estrude columelar, rotineiramente esse ligamento é preservado, mas no artigo eles falam que a gente poderia, às vezes, preservar esse ligamento e fazer essa técnica, né, sem seccionar esse ligamento. O outro ligamento que a gente tem é o ligamento intercrural. Esse ligamento, ele está entre as bordas cefálicas das cartilagens laterais inferiores. Ele não vai envolver só a região ali entre as cruras mediais. Ele vai envolver a região entre as cruras laterais, intermédias e mediais, né? Então, ele liga basicamente as duas cartilagens inferiores como um todo. Ele tem duas porções, a gente pode dividir ele assim. Essa porção que está entre as cruras laterais, ela tem a função de manter a ponta nasal acima do dorso nasal. E essa porção ela foi descrita em 1971 como chamado ligamento suspenso de Converse. E a gente tem a porção entre as cruras mediais e o footplate, que tem a função de tracionar essa ponta nasal em direção ao septo caudal. Então, a gente poderia dividir entre essas duas partes, né, que têm funções diferentes. Então, a gente vê nessa primeira foto aqui, de uma dissecção. Então, esse seria o ligamento que está unindo mesmo a cartilagem lateral inferior de um lado e do outro, né? E a gente vê isso aqui numa imagem, acho que de um intraoperatório, né? A gente vê como a gente encontraria ele durante a cirurgia, né? Ele está ali entre a borda cefálica das duas cartilagens inferiores, ligando as duas, né? Numa visão de perfil, a gente também vê esse ligamento mais fácil, e aqui nesse esquema também. Então, a gente vê que ele está, né, em toda essa região, e o ligamento interdomal a gente teria ele só mais aqui, e ele é um pouco mais superficial. Ele também geralmente não é preservado quando a gente faz essas cirurgias de divisão da ponta, né? E às vezes a gente pode reparar a função desse ligamento fazendo um estrude columelar também. O outro ligamento que a gente tem é o ligamento da linha média de Pitangui, que na verdade ele foi descrito inicialmente por Pitangui, mas Pitangui descreveu apenas uma parte desse ligamento. Depois, com os estudos e com as dissecções, a gente viu que na verdade ele não é bem um ligamento, ele é uma estrutura que a gente vai ver que faz parte do ismás, é como se fosse o ismás medial ali que se divide. E inicialmente Pitangui ele descreveu apenas a porção superficial desse ligamento. Então, a gente vê que ele não é um ligamento de verdade. Inicialmente, Pitangui tinha descrito ele como um ligamento dermocartilaginoso, que como ligasse a parte ali da derme ali do dorso, né, com a parte da cartilagem. Mas a gente, com os estudos, eles viram que, na verdade, é como se o ismás medial, ao nível ali da válvula nasal interna, ele se dividisse em duas porções. Uma porção mais superficial, que ela vai passar acima do ligamento interdomal e vai se inserir no músculo orbicular superficial da boca. E uma porção mais profunda, que vai passar abaixo do ligamento interdomal e que vai tornar-se contínua com o músculo depressor do septo. Então, a gente
Vou mostrar algumas figurinhas sobre isso, para a gente entender um pouco melhor. Então, a gente vê aqui em roxo, como se fosse a representação ali do SMAS, né? A gente vê aqui como se fosse essa imagem aqui oval, é a representação do ligamento interdomal. Então, a gente vê que esse SMAS, ele vai se dividir em uma porção superficial, que é essa em amarelo, que seria o ligamento da linha média de Pitangui, da porção superficial, que vai se inserir ali no músculo orbicular superficial da boca, e ele vai ter uma porção que vai passar abaixo do ligamento interdomal, que é a porção profunda do ligamento da linha média de Pitangui e que vai se inserir ali no músculo depressor do septo nasal. A gente tirando todas essas estruturas, a representação que a gente teria desse ligamento, né, seria essa, né? Então, a gente vê que ele é como se fosse uma divisão do SMAS medial ali ao nível da válvula nasal interna. Então, a gente tem essa porção superficial e essa porção profunda. Então, aqui é uma foto de uma dissecção que a gente consegue ver de novo bem direitinho esse ligamento, né? A gente vê que o ganchinho está reparando exatamente o ligamento interdomal, que aí a gente vê que esses SMAS aqui, ele se divide em uma porção superficial, uma porção que passa abaixo do ligamento interdomal, que é a porção profunda. Aqui nessa foto de baixo aqui, nessa C, a gente tem uma visão mais como se fosse de cima, assim, que a gente consegue ver direitinho aqui o ligamento interdomal e a porção profunda passando abaixo dele. E ele se inserindo lá no músculo, sendo contínuo ali com o músculo depressor do septo. E aqui o superficial sendo contínuo ali com o músculo orbicular superficial da boca, certo? Aí aqui ele só coloriu para a gente identificar melhor, né? Então aqui a porção superficial em amarelo, a profunda em verde. Então, assim, a importância desse ligamento é que ele mantém a rotação nasal adequada. E ele tem uma proporção dele que ele está ligado, a porção profunda dele, ele está ligado ali ao septo membranoso. Aqui é uma outra representação para a gente ver, né? Esse ligamento que eu tirei de outro artigo, que a gente vê essa porção superficial, essa porção profunda. A gente vendo aqui que ele é contínuo com o septo membranoso, que é essa região. Aqui a gente vendo exatamente ali o músculo depressor do septo e o músculo orbicular superficial da boca, né? A sua porção nasal, né? Porque ele tem a porção nasal e a porção labial, que a gente vai ver, mas assim, contínuo com a porção nasal desse músculo. E assim, esse ligamento, às vezes, é muito importante a gente... Na verdade, eu assisti uma live esses dias que eles estavam discutindo exatamente sobre isso. Se eles reconstruíram ou não esse ligamento no final, assim, da cirurgia. Nesse artigo, ele fala que seria bom e importante a gente reconstruir ele para a gente manter a rotação nasal adequada, para a gente reduzir espaço morto e para marcar o supratip break. Nessa live que eu assisti, depois o doutor quiser comentar, eles falaram que eles às vezes só reconstroem mesmo esse ligamento, às vezes, para reduzir mesmo espaço morto. Mas não sei como é isso na prática. Falando agora desse ligamento do foot plate aí, que na verdade, eles, nesse estudo, eles não identificaram um ligamento fibroso em si, mas que em algumas dissecções eles viram que seria, na verdade, uma região. Porque eles falam assim, que a columela, se a gente for examinar, ela não é uma estrutura rígida. Então, a gente vê, quando a gente palpa, quando a gente examina, ela não está fixa em nenhuma... não tem nenhum ligamento prendendo ela e deixando ela restrita. Então, isso já falaria a favor de que não existe um ligamento fibroso ali especificamente, mas existe uma estrutura de tecidos que a gente poderia, então, chamar de ligamento ali do foot plate. Foi isso que eu entendi. Então, assim, anteriormente, nos outros estudos, todos eles descreviam uma estrutura fibrosa entre o foot plate e o septo caudal, né? Nesses 3 estudos aí, eles descreveram essa estrutura. Mas nessa dissecção, nesse estudo, nesse artigo, várias dissecções não identificaram esse ligamento. Mas vamos lá, o que seria então, o que a gente poderia considerar que é esse ligamento ali do foot plate, né?
Então, nessa foto aqui, na primeira, nessa foto A, a gente tem o músculo, a pinça está mostrando o músculo orbicular superficial da boca. Nessa pinça superior, a gente vê a porção nasal do músculo, e nessa pinça inferior, a gente vê a porção labial desse músculo. Então, se a gente afastar e remover esse músculo, a gente vai identificar aqui bonitinho o músculo depressor do septo nasal. E então, aqui nessa foto, de novo, a gente vendo a porção ali labial ali do músculo orbicular superficial da boca. Se a gente remover ele, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o ligamento da linha média de Pitangui, a sua porção ali mais profunda, que fica contínua ali com ele, né? Com o músculo orbicular superficial da boca. E aí, a gente removendo essa estrutura, a gente vê essa região aqui, que ele chamou, então, de um ligamento transverso ali do foot plate, mas que, na verdade, que conecta o foot plate ali com o ponto caudal, que a gente vai ver o que é esse ponto caudal mais à frente. Então, na verdade, ele conecta, mas ele não é como se fosse um ligamento para deixar rígido, para sustentar, mas para ter esse apoio do foot plate sobre o septo caudal, ali na região do ponto caudal. Nessa foto a gente vê essas letrinhas aqui, mas aí a gente vai falar direitinho delas daqui a pouco. Mas o ponto caudal seria essa região que está marcada aqui na foto. Falando agora do ligamento piriforme, ele está localizado entre a porção cefálica da cruz lateral, envolvendo as cartilagens acessórias, até o processo frontal da maxila. Ele, na verdade, ele não tem uma função na sustentação da ponta. Ele reforça mais o espaço submucoso, evitando uma insuficiência da parede lateral. Então, se a gente for ver aqui nessa primeira representação aqui esquemática, a gente vê ali a porção cefálica ali da cruz lateral, da cartilagem lateral inferior. A gente vê saindo dele um tecido fibroso, que é o ligamento piriforme, que vai até lá na região do processo frontal da maxila. E aqui nessa região a gente pode encontrar algumas cartilagens acessórias, né? Que são as cartilagens sesamoides, né? Então, a gente vê, se a gente tirar todas as estruturas, nesse corte aqui, ele mostra exatamente aqui o ligamento piriforme, unindo, então, a cruz lateral da cartilagem lateral inferior com o processo frontal da maxila, ali no periósteo dele, né? Então, a gente vendo a representação em uma dissecção, seria exatamente essa região aqui, que seria o ligamento piriforme. Ele mostrando aqui de novo toda a região onde ele está. E a gente vendo aqui nessa seta maior que ele quis mostrar aqui que pode ter cartilagens acessórias entre eles, né? E ele pode envolver essas cartilagens acessórias também. Ele tem importância, a gente saber a importância dele quando a gente vai fazer aquelas técnicas para tensão da cruz lateral, né? E justamente para a gente corrigir, às vezes, alguma insuficiência de válvula nasal interna, ou até mesmo para a gente prevenir isso, a gente saber a localização dele, a gente respeitar a sua localização e a sua função, né? Geralmente, quando a gente faz essas cirurgias piezoelétricas, que a gente usa, que seria essa rinoplastia ultrassônica, que eles chamam, né? Que a gente usa isso para fazer osteotomias. Geralmente, quando a gente utiliza esse aparelho para fazer as osteotomias, esse ligamento é seccionado. Então, a gente tem que saber disso também. Falando agora do complexo do scroll, né? A gente tem a porção longitudinal e a porção vertical. Falando, então, primeiro da porção longitudinal, ela foi descrita inicialmente em 1973, e ela, na verdade, ele está localizado entre a borda caudal da cartilagem lateral superior e a borda cefálica da cartilagem lateral inferior. E nele também pode ter algumas cartilagens sesamoides interpostas. Então, a gente vai ver aqui na figurinha exatamente isso, né? Ele está localizado, então, entre a borda caudal da cartilagem lateral superior e a borda cefálica da cartilagem lateral inferior. Então, esse seria
o ligamento longitudinal ali do complexo do scroll. Então, a gente vê ele aqui, e nessas setinhas pretas aqui, ele está querendo mostrar justamente as cartilagens sesamoides que podem ter ali interpostas nele, né? Aqui numa foto de um intraoperatório, ele mostra exatamente esse ligamento, como que a gente encontraria ele durante a cirurgia. A gente vendo, então, uma representação esquemática de que é esse ligamento, né? Tem como preservar esse ligamento quando a gente tem, às vezes, necessidade de fazer alguma ressecção da cruz lateral, né? A gente quer diminuir, fazer algum procedimento para isso. Se a gente pensar que a gente fosse ressecar uma porção da cruz lateral, às vezes não seria... seria inevitável a gente não preservar esse ligamento, né? Ele teria que ser seccionado. Mas aí existe uma técnica que a gente, justamente para a gente preservar esse ligamento, porque ele é importante para a sustentação da ponta, né? Então, existem algumas técnicas que a gente tem uma ressecção, às vezes ali, a gente diminui, na verdade, a cruz lateral e a gente ainda consegue preservar esse ligamento, que seria essa técnica aí que chama sliding Aller cartilage flap, que na verdade é o quê? O que a gente faria? A gente faria uma incisão num ponto médio ali da cartilagem lateral inferior, e a gente, na verdade, é como se a gente não faz uma excisão, a gente não retira a cartilagem, a gente só faz uma incisão ali para a gente fazer essa linha que a gente está vendo ali, e a gente, na verdade, faria um deslizamento dessa porção cefálica da cartilagem lateral inferior sobre a sua porção caudal. Então, a gente conseguiria fazer como se a gente dobrasse a cartilagem e a gente suturasse a porção cefálica e caudal. Então, a gente conseguiria diminuir ali essa cruz lateral ali da cartilagem lateral inferior, e a gente conseguiria, assim, também manter o ligamento ali longitudinal do complexo do scroll, que tem uma importância na sustentação ali da ponta nasal. Agora a gente vai falar da porção vertical desse ligamento, do ligamento do complexo do scroll, né? Que foi descrito inicialmente em 2008 por Saban, e a localização dele é entre a região da válvula nasal interna e o ismas. Na verdade, assim, se a gente for ver gráfico, eu só fui entender exatamente a posição dele quando a gente vai vendo as imagens. Então, a gente vê que, na verdade, ele é como se ele partisse ali da região do ligamento longitudinal, a gente teria o ligamento longitudinal aqui. Aí, como se saindo do ligamento longitudinal para cima, em direção ao ismas, tivesse um outro ligamento, né? Então, aqui nessa foto, a gente vê exatamente aqui como o ligamento longitudinal com as cartilagens sesamoides interpostas, a gente, às vezes, tem um outro ligamento que sai aqui para cima em direção ao ismas, que seria o ligamento, a porção vertical desse complexo do scroll. Aqui nessa foto a gente consegue ver onde que estaria localizado esse ligamento, né? Sendo representado aqui também toda a região, né? Onde sairia esse ligamento, né? Em direção ao ismas. E aqui também ele está representando o ligamento vertical piriforme, que a gente vê localizado aqui. Geralmente, quando a gente faz uma dissecção subismas, que na verdade é aquela dissecção suprapericondral, né? A gente não preserva esse ligamento, ele não é preservado. Mas no final da cirurgia, a gente pode suturar essa região, como se fosse para a gente refazer ali esse ligamento, para melhor marcação ali da linha do scroll e para reduzir também espaço morto. Quando a gente faz a dissecção subpericondral, esse ligamento ele é quase totalmente preservado, como a gente pode ver aqui nessa figura. Então, a gente consegue, às vezes, preservar mais esse ligamento. Então, mas a gente ainda, se quiser, no final da cirurgia, a gente pode suturar esse ligamento e
isso reduziria, assim, disfunções da válvula nasal interna. Potencialmente reduziria isso, ajudaria nisso. Então, aqui nessa foto, ele está querendo mostrar justamente, né? Aqui o ligamento do complexo do Scroll e o ligamento de Pitangui também. E a gente vê que quando ele é seccionado, a gente tem o quê? A gente vê que o domus ele se aproxima mais do ângulo septal anterior. A gente vê que o nariz ele perde um pouco da projeção. A gente vê que a columela ela fica um pouco suspensa, né? E aí, quando a gente reconstrói esse ligamento, a gente sutura esse ligamento ali, a gente acaba criando essa linha ali marcando mais o suprachipo break, a gente eleva a columela, a gente aumenta a projeção da ponta nasal também. Então, por isso que a gente conhecer esse ligamento e a gente saber, às vezes, reconstruir, ele pode ajudar bastante, tanto na projeção ali da ponta e na sustentação dela a longo prazo, né? Então, é isso, de ligamentos é isso. Mas aí não é só os ligamentos nasais que auxiliam nesse suporte da ponta nasal. Existe também a parte cartilaginosa que ajuda nesse suporte da ponta nasal, que basicamente é constituída pelo septo nasal anterior, né? Pela porção ali, pelo septo caudal. E diante disso, a gente tem que saber 4 pontos de referência, que é o W-point, que é um ponto ali, que está entre a junção entre a porção caudal da cartilagem lateral superior e o septo. Então, é onde a porção caudal da cartilagem lateral superior, ela se apoia sobre o septo, né? Sobre a cartilagem quadrangular. Conhecer esse ponto é muito importante nas cirurgias de preservação de dorso nasal, porque essa distância entre esse W-point e o ângulo nasal anterior, a princípio, ela deve ser mantida para a gente ter a preservação ali do dorso nasal. Um outro ponto importante é o ângulo nasal anterior, que é a junção entre o septo caudal e o septo dorsal. Então, vamos ver aqui na figura o que seria essas regiões, né? Então, a gente tem aqui essa região aí do W-point, né? Que é ali onde a borda ali caudal da cartilagem lateral superior se apoia sobre o septo dorsal, né? Sobre a cartilagem quadrangular. E aqui o ângulo septal anterior, que é a junção entre o septo caudal e o septo dorsal. Então, a gente tem essa região. Então, aqui é essa outra representação para a gente ver onde que seria o W-point e o ângulo septal anterior. Outro ponto importante é o ponto caudal, que é definido como o ponto mais caudal do septo caudal. Na verdade, o ponto caudal é onde o footplate assim deita, vamos dizer assim, ajudando na sustentação da ponta nasal. E a gente também tem um ângulo nasal posterior, que é a junção entre o septo caudal e a espinha nasal anterior. Geralmente, esse ponto caudal e o ângulo nasal posterior, eles podem ser coincidentes. E aqui nessa foto que vem que o artigo traz, a gente vê a relação entre, em uma visão assim de perfil, a gente vê a relação entre esses pontos, né? Na verdade, no artigo, eles chamam essa região aqui de proeminência septal anterior, que eu interpretei, eu não sei, doutor, depois o senhor me corrige, que é esse W-point, né, na verdade. A gente tem aqui o ângulo septal anterior, aqui nessa linha seria marcado onde que está a região ali do domus, aqui a gente tem o ponto caudal, e aqui a gente teria o ponto, o ângulo septal posterior. Então, a gente vê a relação entre essas estruturas, esses pontos todos. E por que é importante, assim, a gente saber a localização desses pontos? Porque, anatomicamente e cirurgicamente, o domus, ele tem que se projetar acima do ângulo septal anterior. E esse ângulo septal anterior, ele tem que ter uma altura suficiente para manter o footplate da cruz medial afastado da espinha nasal anterior. E
outro conceito que a gente tem que saber é que as cruramediais, elas não suportam uma carga significativa. Então, na verdade, esse ângulo septal, ele não se apoia ali sobre o domus, não se apoia ali sobre esse ângulo septal anterior, mas eles têm que ter uma relação, uma proporção entre eles. Então, nesse estudo, com essa dissecção, o que eles observaram? Que geralmente o domus ele foi projetado acima do ângulo septal anterior, uma média de 5,7 milímetros. Mas, durante a revisão assim, dos estudos, eles consideraram que se o paciente ele tiver, às vezes, uma pele mais fina, a gente pode considerar um domus projetado acima do ângulo septal anterior, cerca de 6 milímetros. Um paciente que tem uma pele mais grossa, cerca de 10 milímetros. E um paciente, em média, a gente considera 8 milímetros. Mas no estudo que eles encontraram, nas dissecções que eles fizeram, foi de 5,7 milímetros. A média. E o domus também, ele tem que estar, ele é longitudinalmente caudal, né, ao ângulo septal anterior, cerca de 5,5 milímetros. Então, ele está longitudinalmente, se a gente fizer uma linha entre o domus e o ângulo septal anterior, o domus, ele está caudal a esse ângulo septal, cerca de 5,5 milímetros. E que a gente observa é que não há um apoio direto desse ângulo septal para as cúpulas, né? Então, aqui nessa figura que a gente pode ver, doutora, eu tive um pouco de dificuldade para interpretar ela, mas tudo que eu identifiquei nela foi que a gente tem que ter, então, uma projeção do domus acima do ângulo septal ali anterior, cerca de 5,7 centímetros, que eu acho que ele quis marcar aqui nessa região, e uma projeção longitudinal do domus, ele está caudal ao ângulo septal anterior, cerca de 5,5, que aqui nessa foto a gente vê como 8, né, que ele está marcando. Outro fator que ele analisou nessa dissecção foi a convexidade do septo caudal, tanto o seu contorno quanto a inclinação, traçando uma linha entre o ângulo septal anterior e o ângulo septal posterior para a gente avaliar basicamente o contorno e traçando uma linha entre o ângulo septal anterior e o ponto caudal para a gente avaliar basicamente a inclinação desse septo caudal. Uma coisa que é importante, então, a gente saber é que na confecção do L-strut, quando a gente às vezes vai fazer uma septoplastia, que a gente tem que remover ali uma parte da cartilagem quadrangular para corrigir algum desvio mais caudal. A gente, muitas vezes, a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não sabia esse ponto caudal e esse ângulo septal posterior. Então, na confecção do L-strut, a gente deve considerar, na verdade, esse ângulo septal posterior, e não o ponto caudal, que é um pouco mais anterior a ele, né? Mas muitas vezes eles são coincidentes, igual eu tinha dito antes. Então é isso. Alguma dúvida? Palmas lentas, Ságila. Muito boa aula. Pelo menos ao meu ver. Mandou mais. Eu só não sei se eu falei tudo certo, doutora, então me corrija aí se eu errei. Inclusive, aquela dobra da cartilagem lateral, você sabe se é a mesma coisa do turning flap ou Ságila? Então, Léo, né? Aquela imagem eu coloquei porque eu tinha visto numa apresentação que teve da fundação, e aí eles tinham mostrado aquela técnica, sabe? Mas eu achei com esse nome. Eu até pesquisei um artigo sobre essa técnica aí, mas eu achei com esse nome. Mas eu não sei se é a mesma coisa do turning flap, mas parece ser, né? Pelo que eu já... Eu não estudei turning flap, mas pela técnica, pelo que eu já vi em cirurgia, parece ser isso aí. Eu também achei. Mas, mandou bem, velho. Parabéns. Parabéns, ela. Obrigada. Eu não sei se eu falei tudo certo, então vamos ver as correções agora. Ságila, parabéns. Foi excelente. Obrigada. A forma como você colocou, né? A nomenclatura que você utilizou, os termos todos corretos. Parabéns, parabéns.
Muito boa. Obrigada. Acho que ficou bem claro a importância desses ligamentos e por que essa aula é tão importante. Isso a gente vai sempre lembrar dessa aula toda vez que a gente for falar de alguma manobra de sutura da ponta, sempre quando a gente for falar de algum enxerto de estruturação da ponta, sempre quando a gente for falar de alguma manobra de definição da ponta, a gente tem que sempre lembrar dessa aula dela. Porque quando a gente faz uma rinoplastia, a não ser nessas técnicas mais preservadoras, em que a gente mantém esses ligamentos mais intactos, né? Que não é muito a nossa realidade, falando da nossa realidade de Brasília, né? Dos narizes que a gente opera aqui, que são pacientes que têm uma cartilagem mais frágil, que têm uma pele mais grossa, de que precisam de uma maior sustentação e da utilização maior de enxertos aqui para a gente atingir bons resultados, diferente ou seja, narizes mais caucasianos, em que a gente precisa fazer menos manobras, às vezes reposicionar estruturas e estruturar pouco, tá? A maioria desses ligamentos, ele é seccionado, entendeu? Na cirurgia. E no momento em que a gente vai reconstruir, que a gente vai, de novo, suturar, em que a gente vai posicionar um extensor septal, em que a gente vai fortalecer essas estruturas, esses ligamentos, a gente precisa sempre lembrar deles para que a gente mantenha essa anatomia, entendeu? E principalmente a função deles, né? Então, foi muito boa a tua exposição. Depois, quando a gente for discutir sobre estrude columelar, for discutir sobre septic extension graft, a gente precisa sempre lembrar também disso aí. Entendeu? É sua aula também? Uhum. Ótimo. Então, já faz esse paralelo com essa aula, né? Relembrando exatamente desses pontos. Vocês vão ver nessas aulas aí em congressos esse ASA, né? Eles falam em asa, muitas vezes vocês vão ver eles usando o termo asa, ou aquela região em que fica o W point e o septo e o asa, né? Que é o ângulo do septo nasal anterior. Eles falam em WASA, W-A-S-A, que é exatamente aquela região, né? Quando a gente vai fazer uma rinoplastia preservadora, em que a gente tira uma fita de cartilagem superior, que é a high strip, né? Muitas vezes a gente preserva aquela região do septo nasal anterior e a gente tira a partir daquela região essa fita de cartilagem para então abaixar o dorso. Então, só um conceito que às vezes vocês vão ver e às vezes confundem, mas o que é o ASA ou ASA, né? Eles às vezes se referem a esses pontos dessa forma, ok? Doutor, uma dúvida que eu falei na aula aí, mas foi uma interpretação minha. O W-point é a mesma coisa que essa proeminência septal anterior, porque no artigo eles falam de proeminência septal anterior. Mas aí nessa aula que eu tinha assistido aí, eles falavam em W-point. Mas eu vi que era mais ou menos ali na mesma região. É a mesma coisa mesmo? Então, não sei se tem nesse artigo, mas ele chama de W-point, porque quando você faz uma visão superior ali, vocês vão lembrar, os R+, que já entraram em cirurgia, que fizeram rinoplastia aberta, no momento em que você descola a lateral superior, que você vai para aquela transição da lateral, das cruras laterais, né? Passa a área do scroll e chega na cartilagem lateral superior ali, a gente tem aquela porção do septo anterior que desnuda muitas vezes de cartilagem e depois a lateral superior começa. Ele chama de W-point porque se você olhar de cima parece um W aquela região, formada pelo bordo caudal da lateral superior. Então, essa região, às vezes, ela pode ser também chamada de
Como é que foi que você... Proeminência septal anterior. Proeminência septal superior, que é CSP, não é isso que ele se refere? Não, ele põe assim, ASP no artigo, proeminência septal anterior, que ele define como o ponto mais saliente, mais projetado do septo dorsal. Ele define como isso. Então, se ele... eu enxergo que o W é nessa região de transição, né? Onde começa o lateral superior. Pode ser que essa região seja coincidente ao W point, mas pode ser que você tenha uma proeminência não coincidente a esse ponto. Eu não entendo como a mesma coisa. Porque no artigo ele não fala em outro lugar, principalmente porque você tem tamanhos de lateral superior diferentes. Entendeu? Então, às vezes, você tem e isso às vezes acontece dependendo do nariz em si. Você pode ter essa proeminência um pouco mais anterior e o W point ser um pouquinho mais posterior. Então, isso vai depender dessa altura, na minha opinião. Essa nomenclatura a gente normalmente não utiliza. Isso aí provavelmente ele colocou isso por conta do estudo para fazer as medidas, eu acredito. Usa mais o W point mesmo, né? O W point. Isso, que é exatamente essa região onde começa, né, as cartilagens laterais superiores ali, no septo, né? Até porque essa região do septo, né, onde não tem a cartilagem, a inserção das laterais superiores, dependendo das técnicas que a gente utilizar, não só na técnica preservadora, mas mesmo na técnica que a gente resseca o dorso superiormente, né, separando as laterais superiores do septo, você pode, se você quiser preencher a região ali do supratip, que é exatamente essa região dessa proeminência, preservar aquilo ali mais alto, ok? E aí começar a ressecar depois, no momento do W point para trás. Então, isso vai depender do que você quer com o nariz. Às vezes, essa proeminência naquela região, ela de fato é muito alta, né? E é o que dá realmente, principalmente nos narizes de tensão, entendeu? E aí você precisa ressecar isso aí também, entendeu? Entendi. A pergunta do Léo, né? Esse sling, que foi aquela técnica, tem duas formas de você fazer isso. Uma delas que você mostrou esse turning flap, né? Que você, de fato, você dobra a cartilagem para baixo, mas essa aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ele escorrega a lateral superior para cima da porção cefálica, entendeu? Essa segunda, né? Aqui, né? Que ele tá. Não, essa segunda aqui, eu entendi. Eu entendi. Essa aí cortou. Ele corta e ele escorrega parte da porção mais caudal, né? Em direção à porção cefálica e sutura. Tá vendo ali, ó? A outra, ele cobre como um todo, né? Eu não sei se ele chega a girar ele ela, desceu, né? Ali parece que ele desceu a parte cefálica para a parte... Então, mas se você for pensar numa técnica em que você precisa girar, né, que você ele teria que na verdade, fazer destruir Não, ele tem que destruir os ligamentos, entendeu? O ligamento longitudinal. Ele tem que destruir para ele poder girar. Para ele conseguir rodar. Tanto que você abre aquele bolsão, você separa toda a porção cefálica da lateral superior, né? E você gira ela. Então, eu entendo que essa técnica, você está escorregando a porção mais inferior por cima da porção mais cefálica da lateral, entendeu? Qual que é o problema dessa técnica? Vai dar volume, né? Vai dar a retração ali, não sei se dá uma retração. Então, é uma das possibilidades, né? Se você tá cefalizando mais a cartilagem, entendeu? Então, você pode perder preenchimento de bordalar, né? Porque o que a gente quer muitas vezes é o efeito retração contrário. do triângulo móvel. Você quer trazer
né, a cartilagem mais para caudal e não levar ela mais para a região cefálica, entendeu? Uhum. Mas isso, obviamente, que vai depender do tipo de nariz, né? Essa questão também do suporte da ponta, isso aí é muito, muito importante a gente saber quais são os principais pontos de suporte, porque quando isso vira um pouco automático, abre o nariz, coloca o extensor septal e aí a gente depois sai suturando tudo, mas não é à toa que a gente sutura o footplate, que a gente faz uma sutura interdomal, entendeu? Não é à toa que a gente busca aquela angulação que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? E essa angulação também da cruz lateral repousando, né? Que é o resting angle ali, né? Repousando um pouco sobre a lateral superior, isso também dá sustentação para a ponta do nariz, que é exatamente a área do scroll. Tem gente que faz essa manobra, né, tentando uma melhor angulação, né, da porção cefálica em relação à porção caudal, que dá uma definição de ponta melhor, que refaz essa sutura do scroll ali, entendeu? Exatamente porque melhor definição e maior suporte, entendeu? Outra questão que a gente que é importante a gente conversar é sobre o ligamento de Pitangui. Isso foi esquecido, isso voltou a ser falado, né? Você viu que teve uma live, a Chadila falou, né, que teve uma live que o pessoal estava realmente discutindo, você reinsere, eu não reinsiro, enfim, dos ligamentos hoje o que mais se fala é realmente o ligamento de Pitangui, né? Não a porção superficial dele, porque a porção superficial dele, no momento que você abre o nariz, né, nas técnicas abertas, você já lesou ele no momento em que você faz a incisão transcolumelar e que você descola toda a ponta do nariz. Mas no momento em que você vai descolando na transição da lateral inferior para a lateral superior, que você encontra o ligamento, vou falar para vocês o que eu faço. Nas peles mais finas, tá? Que é nariz caucasiano, pele fina, não vejo necessidade de ressuturar esse ligamento. Eu acho que se você suturar, você acaba esqueletizando ainda mais a ponta do nariz e, às vezes, um pouquinho de espaço morto naquela região é interessante para criar um pouquinho de fibrose e você deixar um supratip break um pouco mais sutil ali. Diferente, na minha opinião, dos pacientes de pele grossa. Os pacientes de pele grossa, aquela região, muitas vezes é a região onde a gente tem a pele mais grossa. E essa transição ponta-dorso é talvez o mais difícil da gente construir, da gente criar nos pacientes que têm essa pele mais espessa. Então, no momento em que você abre o nariz, é importante que você marque aonde está o ligamento de Pitangui. Para quê? Exatamente para depois você ressuturar esse ligamento. Como é que é feita essa sutura? A gente entra com a agulha pela cruz medial, quase próxima do footplate ali embaixo, tá? Em direção à cruz lateral superiormente, a borda cefálica dela lá em cima. Não sei se vocês me entendem. É exatamente como se estivesse passando atrás do ligamento domal, tá? Aí, ó. Tem refazendo ele. Isso. Só que pensem em você que a gente vai suturar isso no momento em que a gente já tem o extensor septal posicionado, em que a gente tem, às vezes, um cap graft posicionado, que a gente tem as laterais posicionadas. Então, essa agulha, ela passa exatamente atrás, né, desse ligamento domal reconstruído, vai na pele e volta. E o nó fica na porção caudal da cruz medial. Entendeu? Aonde está exatamente aí. Onde está a seta da Chadila aí, tá? É isso aqui, doutor, ele vai como se fosse para cima e aí ele voltasse aqui e ficasse aqui o nó. Exatamente, é aí que dá o nó, tá? Por quê? Entendi. Porque aí você traciona a pele e é o que ele fala. Nessa região, quando você projeta muito a ponta e você cria essa relação ponta-dorso, naquele slide que você colocou que foi muito bom,
essa relação do ângulo do ângulo septal anterior em relação ao domus de ser uma altura de mais ou menos 10 milímetros, né, nas pontas, nas peles mais grossas. Tem um quadrinho aí, tá? Imagina você com 1 centímetro acima do dorso, tá certo? Do septo, do ângulo septal anterior. Imagina na hora que você deita essa pele, olha o gap que existe, o espaço morto que existe da ponta para o dorso, na região do supratip, sabe? Então, esse espaço aí, quando você... ou você preenche ele com alguma coisa, só que numa pele grossa, se você preencher, você perde o supratip break, né? Se você deixar um espaço morto numa pele grossa, muitas vezes cria uma certa fibrose ali, que você perde a definição da ponta. E é por isso que você reconstrói esse ligamento. Então, você tira o espaço morto e você define mais a ponta do nariz. E aí você determina onde é que está o teu supratip break. Entenderam? Uhum. Difícil por vídeo assim, é difícil. Bom é quando a gente tá junto, que aí dá pra gente apontar e mostrar. Mas enfim, se alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso, eu posso montar de repente um slide na próxima aula, eu mostro para vocês, às vezes facilitar. Mas esse conceito, na minha opinião, ele é muito importante mesmo, porque essa manobra traz um refinamento para a tua cirurgia, nesses casos de pele grossa, que eu diria assim, essencial. Então, hoje faz parte da minha rotina. Paciente de pele grossa, em que a gente aumenta a projeção, estrutura a ponta do nariz, a gente teoricamente reconstruir esse ligamento, né? O chefe, esse ligamento ele vai conseguir puxar a pele do dorso para definir mais o dorso? Isso. O ponto vai no dorso. Mostra lá de novo, Chadla. Porque eu entendi. Entendeu? É isso mesmo. Não, eu entendi. É essa a teoria. Antigamente, quando eu na minha residência a gente já fazia isso, mas esse ponto ele não vinha na cruz medial aqui embaixo. Eu dava lá no footplate. Ponto lá próximo do footplate. Eu passava na pele e passava na transição exatamente onde eu queria definir o meu supratip, eu passava o ponto ali mesmo. Entendeu? Ali como se fosse na transição da porção cefálica da lateral inferior com a lateral superior. Exatamente. Só que no septo. Podia ser no septo ou todo septo spreader graft ali, né? Todo aquele complexo. Sim, no meio, na linha média. Exatamente. Mas aí a linha vai andar onde? Eu entendi que ela passa lá. Cara. Ela anda no subcutâneo. Ela começa entre as cruramediais, tá? A agulha entra pelas cruramediais, ali, ó. Não transfixa. Sobe no onde está aquela região verde. Então, aí ela sobe do mesmo lado. Exatamente o ligamento profundo, né? O pitanga ela vai subir do mesmo lado que entrou? Subiu aí, passou no subcutâneo. Então, mas ela sobe desceu aí. Aí ela atravessa aí em cima. Isso. Ela vai lá na pele. Não passa na pele, né? Passa no subcutâneo ali, né? Mas... Passa no tecido subcutâneo em amarelo ali, como se tivesse... Imaginem que o amarelo seja a pele descolada, dissecada, né? E essa região amarela fosse o subcutâneo. Entendeu? Então, aí passa e volta no subcutâneo do outro lado. Do outro lado, não. Passa, faz um U aí, ó, no subcutâneo, aonde você quer definir o supratip. Então, aí, a minha dúvida é essa. Se ele vai transfixar o septo, ou se ele vai ficar do mesmo lado. Ele vai transfixar, então.
Não precisa passar pelo septo. Você passou, na verdade, na porção anterior do septo. Entre onde era o septo membranoso ali, mais ou menos, eu passei por essa região. Porque se eu transfixar o septo, meu ponto de... Ele vai tirar ali sei lá, o spread, ele vai atrapalhar o que tava lá no septo, né, que você construiu. Não é isso? Não, eu já tô viajando. Tá de boa. Oi, Léo. Eu acho que tem que ver, Léo, as coisas. Tá de boa. Eu acho que eu entendi. Próxima cirurgia eu descubro se eu entendi. Tá. Você faz um ponto, você passa no subcutâneo, né? A agulha ali. Você está falando de um lado para o outro, é isso mesmo, né? Você entra um pouquinho, por exemplo, ali. Você pode entrar se você passar mais para o lado direito, você entra um pouquinho à direita, sai um pouquinho à esquerda, né? Mas deixando o ponto equidistante ali, o fio passando equidistante, para você tracionar exatamente a linha média da pele do dorso ali, né? Na região do supratípico, e volta lá embaixo, entendeu? Eu acho que eu entendi. O ponto vai na cruz medial, tá? Ok. Valeu, chefe. Valeu, Sádila. Brilhou. Chega, né, meu povo? Só perguntar alguns conceitos aqui rapidinho, só para aprender. Sádila. Ai, meu Deus, André. Eu não, pode falar. Se você não souber, o doutor Thiago ajuda aí. Então tá, pode falar. Só que eu não peguei direito. O SMAS é o sistema músculo aponeurótico da onde? Do septo? Superficial. Superficial. Beleza. Ao contrário. Sistema músculo aponeurótico superficial. Entendi. E aquela imagem que você mostra, primeiro ligamento, é o interdomal. Abrir. Aí tem um desenho esquemático que mostra a cartilagem lateral inferior em verde. Vou abrir aqui, André. Mas não era isso, mas tudo bem. Tudo bem. Né? Mas pode ir falando, tá abrindo aqui. Aí, ao longo da aula, eu acho que é isso mesmo, mas é mais só para fixar do... Interdomal, quer saber? Aí o domus, ele é justamente essa bolinha assim, essa parte aí, isso, né? Isso, E aí ele estaria um pouco mais... o ligamento é mais anterior, né? E mais caudal ao domus. Ele não é exatamente no domus, né? Entendi. E aí, quando você estava falando daquele ligamento intercrural, que é o próximo, e aí você... O intercrural, você viu que ele pega toda a borda cefálica entre as cartilagens laterais inferiores, tá vendo? E aí o interdomal, ele seria só aqui nessa região, na região aí da cruz medial. Aí eu só ia confirmar quando você explicou, tipo, quando que preserva esse intercrural? Na verdade, André, se você optar por fazer essas rinoplastias abertas, né, pelo que eu entendi, que você tem que separar a ponta para você trabalhar, você muitas vezes não preserva ele. Mas se você for fazer, às vezes, um procedimento fechado, você vai fazer só um estudo de columelar, você poderia preservar ele, entendeu? Eu não sei se é isso, doutor, mas se eu quiser falar mais alguma coisa. Se você quiser alterar o tamanho das cartilagens laterais inferiores ou o posicionamento das cartilagens laterais inferiores, muitas vezes você vai precisar ressecar esse ligamento, né? Vai precisar cortar esse ligamento, entendeu? Então, qualquer tipo de angulação que você queira mudar, você vai precisar que essa porção mais cefálica da cruz lateral, ela não vai permitir que você mude essa angulação se você não incisar esses ligamentos. Então, esse ligamento, na grande maioria das vezes, mesmo quando você vai fazer uma rinoplastia preservadora, que você precisa suturar essa região, que você precisa mudar essa angulação entre a cruz lateral e o septo, você precisa incisar ele, senão você não consegue.
mudar essa angulação, entendeu? Entendi. E aí, só para finalizar, a última, é tudo de conceito mesmo. Vocês estavam comentando a parte do ângulo septal anterior, e aí teve um slide que comentou de ângulo nasal anterior. Seria a mesma coisa também? Assim como tem aquele WASA, né, do W-point com WASA? Isso, é a mesma coisa, André. Eu acho que foi só quando eu digitei, mas é a mesma coisa, ângulo nasal anterior, ângulo septal anterior, tá? Mas é ângulo septal anterior. Eu acho que eu digitei errado mesmo. Agora você tá falando, peraí. Isso, aqui, né, que eu escrevi ângulo nasal, é ângulo septal anterior mesmo, tá? Beleza. E eu tava fixando a última agora, prometo. Logo depois dessa parte, quando tá explicando a questão do Domus, né? Que o Domus tem que ficar projetado acima. Eu fiquei meio perdido na questão do acima. Tipo, esse 10 que é o acima, porque a parte dos 5 milímetros, longitudinalmente, eu entendi. Agora, essa parte do Domus foi projetado em peles mais finas, em peles mais grossas, varia, é só esse tamanho que eu não entendi direito. Então, eu também não entendi muito bem, doutor, mas eu tinha entendido como projeção longitudinal, na verdade, essa distância. Como se aqui tivesse o ângulo septal anterior, aqui o domus. Então, a distância longe... Não entendi. Ou seria essas medidas, né? Esse 8 e esse 5 aqui do triângulo, né? André, eu também não entendi. Ah, sim. Pois é, eu fiquei na dúvida se o longitudinal era o 5 desse triângulo aí isósceles e se o projeção era o 10, que é como se fosse a hipotenusa desse triângulo, não sei. É isso que eu fiquei na dúvida mesmo. Isso, é isso aí. Então, o 10, a hipotenusa desse triângulo é a projeção. Exatamente. É porque assim, ó, nessa figura aqui, não tá muito bem explicado a situação. Assim, quando a gente trabalha com enxertos aí, que a gente considera essa altura do ângulo septal, muitas vezes a gente mede, não mede o 10, a gente mede, traça, é difícil, é como se a gente fosse assim, ó, a gente traça a linha onde está se referindo ao 8, tá ok? E onde está se referindo ao 5 aí, tá vendo o 5? Uhum. Então, Sim, esse 5, na verdade, se você for traçar essa linha superiormente, tá certo? É quanto ela está acima do ângulo septal anterior, entendeu? Ou seja, quanto está projetado o nariz. Que para você ganhar projeção, você precisa, teoricamente, aumentar o 5, tá ok? Tipo 6, 7, 8, 9, 10, ok? Para você ganhar comprimento do nariz, você tem que, na verdade, aumentar o 8. Entendi. Entende o que eu estou falando? O 8 e o 10. É porque, como é uma estrutura tridimensional, entendeu? Essa distância que a gente costuma se referir, né? Quanto menor for essa distância, tá? Menos definição na região do supratípio a gente vai ter, porque a pele ela não faz essa curvatura naquela região do supratípio. Aponta o supratípio Drake ali onde é. Seria mais ou menos aqui, doutor? Não sei. Isso. Aqui nessa foto não dá. Quanto mais projetada você tiver a tua ponta, mais você vai ter esse supratípio definido. Entende, André? Sim, eu entendi agora. Então, quando a gente fala que é 5 milímetros acima, né? Quando é 6 milímetros acima, quando é 10 milímetros acima, você traça essa linha onde está o 8 e você aumenta o 5. Isso vai te dar projeção, tudo bem? Se você reduzir o 10, tá? Ou seja, você está aproximando o domus do ângulo septal anterior, certo?
Uhum. Entendi. Entende? Sim. Quando você faz isso, o que você faz com o nariz? Você roda o nariz. Você aumenta a angulação, o ângulo nasolabial, entende? Tá mais obtuso, assim, eu entendi. Isso. E aí, consequentemente, por diminuir o 10, o outro cateto vai ter que diminuir para manter o triângulo. Exatamente. Entendeu? Então, essa relação de altura e projeção do dômus, tá? De 5, de 6, de 10, né? Em peles mais grossas, tá? É o que vai definir o quão projetado o teu nariz vai ser. E quão rodado ele vai ser é exatamente a aproximação do dômus do ângulo septal. Entendeu? Sim, perfeito. Pronto, obrigado. Nada. Excelente, excelente, muito bom. Muito boa aula, muito boa discussão. Estudem isso aí, porque isso aí é para quem se interessa um pouco mais sobre rinoplastia, gosta de nariz, isso aí é muito, muito importante. Esses conceitos são importantíssimos. Todo mundo tem esse artigo, eu mandei naquela leva, esse artigo está naquela leva que eu mandei para o Thales. Eu acho que ele Tá lá no grupo, doutor. Eu acho que estão todos lá. Estão todos lá, né? Perfeito. Uhum. Esse artigo foi escrito por esse autor, né, que é o Roland Daniel, que é o mesmo... Eu acho que esse artigo também é do Peter Pagliazzi, não é? É dos dois, são dos mesmos autores, né? daquele livro. Isso. O Peter Pagliazzi é um cara, assim, é um anatomista, né? Vocês podem ver que a gente vê a curiosidade, inclusive, de folhear esse livro. As fotos são sensacionais. São lindos. Esse livro aí as secções são sensacionais. E o Roland Daniel é um dos colegas que está envolvido com essa questão da rinoplastia preservadora, está muito próxima, né, dessas pessoas que falam sobre rinoplastia preservadora, enfim. Ok? Beleza. Sim. Ótimo. Então, nos vemos na próxima quarta-feira. Sim, aham. Tá joia? Tá Boa noite joia. a todos, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.